da deputada, outra fala muito complicada e que aí já entra a medicina, já entra outros pontos, é a ideia de a gente mudar, porque a partir de 22 semanas a gente pode conceder um parto prematuro. O parto prematuro, eu conversei com várias ginecologistas, obstetras, e aqui eu quero mandar meu abraço para a doutora Cássia, que é médica obstetra, ginecologista e com mestrado em bioética, acerca dessa ideia que a gente tem. 22 semanas, 5 meses e meio, a gente pode evitar isso e vamos trabalhar com um parto prematuro. A ideia de parto prematuro, ela é completamente, ela foge da ética médica. Primeiro que um médico quase nunca vai indicar um parto prematuro. Primeiro ponto. Segundo ponto, chance de sobrevivência. E aí eu tive que, óbvio, trazer os dados que a doutora Cássia trouxe para mim sobre as chances de sobrevivência. Vamos falar do que a gente está conversando. Vamos, então, trabalhar com a ideia de um parto antecipado. Então, vamos lá. Prognóstico. 22 semanas, né? Tá aqui. Taxa de sobrevivência de 2 a 10%. 2 a 10%. Esses bebês de 22 semanas, quantos ficarão sem qualquer sequela? Não tem dados, porque todos ficaram com sequelas gravíssimas. Então, a gente precisa pautar uma ideia, a diferença entre sobreviver e viver. Um feto com 22 semanas retirado na barriga dessa mãe, seja por um parto prematuro, seja por uma situação o que seja, um aborto espontâneo, o que for, que nasça com vida. E aí a gente entenda que viveu, respirou. Qual é a chance de sobrevivência dele? De 2 a 15%. 23 a 25 semanas, 15%. 23, 15%. A partir aí a gente vai aumentando os dados. Eu estou falando, então, de você colocar a possibilidade de uma menina estuprada, de uma mulher, dentro de uma bomba relógio de 22 semanas e falar que a partir de 22 semanas eu tenho que tentar trabalhar com parto prematuro. Eu vou ter que trabalhar com a ideia de fazer essa menina passar por uma cesárea, que é das maiores causas de morte de mulheres no Brasil. Passar por um parto prematuro, passar por todo aquele movimento diante de uma situação que ela não causou. Diante de uma situação que ela é extremamente vítima. E aí, para entender melhor, eu preciso me perguntar para quem é esse projeto de lei? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Para quem é esse projeto de lei? Aliás, para quem é a punição, o crime de aborto no Brasil? E o fato de eu ser contra o aborto não me obstrui pensar isso. Você acha mesmo, deputada, que se eu, Luana, fosse estuprada, eu precisaria de uma autorização legal para cometer um aborto? Você acha que eu vou atrás de um juiz pedir? Eu pego aqui, entro aqui, compro a minha passagem para a Argentina, aonde o aborto é legal, e vou lá e faço o meu aborto. A gente tem que se perguntar para quem que é essa lei. Quem é a pessoa que precisa de uma autorização legal para fazer um aborto? A gente não pode ignorar que nós temos quase 1 milhão de abortos acontecendo no Brasil. E se a gente concorda que o nosso país é de maioria cristã, eu preciso falar que cristãos cometem aborto no Brasil também. Não tem como você falar que todo mundo que está cometendo aborto é ateu, é de outra religião. Então, desse ponto, eu tenho uma quantidade imensa de aborto acontecendo no país e que não chega aos moldes da justiça, não chega a um júri, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho dinheiro, que eu tenho condição, que eu tenho acesso, eu não preciso entrar nessa discussão de ser o aborto legal ou ilegal aqui. Mas aí, quando você entende para quem é essa lei, você começa a aclarar o seu pensamento. Quem é a menina que não pode ir num hospital, em clínicas, como a gente sabe que tem aqui no Brasil inteiro, todo mundo sabe, e que não pode se internar, não pode
pagar, né? Não, quem é essa menina? É lógico que nós estamos falando das menores. É ela que o médico não vai botar a mão. É ela que o médico não quer que, se acontecer alguma coisa e ela morra ali, ele tenha que explicar como é que ele deixou ela entrar naquele local. Então, sim, o principal alvo de qualquer política de criminalização do aborto continua sendo meninas. E a gente precisa falar que os picos de estupro no país, eles acontecem entre 10 e 14 anos. O Brasil tem 74 mil casos de estupro nessa faixa etária, com picos de 13 anos. E aí, quando você entende... Vou acrescentar uma informação aqui. Ana, em 2023, o Ministério da Saúde realizou no ano todo o programa, né, Aborto Legal no Brasil. Foram em 154 meninas de até 14 anos. Esse foi o número oficial do Ministério da Saúde no ano de 2023. 154 meninas. Então, bom, deixar você terminar de falar, depois eu queria... Não, muito interessante. 164 meninas. Eu tenho 154. Que é os dados do Ministério que passou para a gente. Eu tenho um outro dado, que até o ano passado nós tínhamos 14 mil meninas com direito ao aborto legal no Brasil, porque são menores de 14 anos, onde o estupro é presumido nesse caso. E das 14 mil, somente 4% conseguiram o aborto legal. 560 meninas. Eu estou falando de 13 mil meninas que foram obrigadas a continuar a gestação, a prosseguir com a gestação, que estão, inclusive, dentro de dados em que não compreendem que foram estupradas, que não compreendem que foram abusadas e que sequer conseguiram. Porque atualmente no Brasil, nós temos um número muito pequeno, acredito que são 76 hospitais somente no Brasil realizam o aborto legal a partir da 20ª semana. Não sei se as pessoas sabem disso, que as pessoas acham que a menina estuprada, ela vai ali no hospital público, né, ali no CAIS, na UPA, e vai conseguir. Não, a gente tem pouquíssimos hospitais que realizam esse procedimento e que não é acessível a todos. A sua maioria dos hospitais estão aqui em São Paulo. E mais, dessas 560 meninas, somente 3% conseguiram depois das 22 semanas. Eu tô falando 17 meninas. 17 meninas conseguiram. E as demais? Em contraponto, a gente tem a mesma quantidade de acolhimento, de adoção, etc e tal? Não temos. Nós temos apoio estatal, apoio social, políticas públicas para prevenir, para abraçar, para cuidar? Não temos. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar dessas meninas que continuam gestando em casos de estupro, porque sequer neste momento em que a menina tem direito no nosso país ao aborto legal, ela não alcança. Imagina no momento em que se criminaliza isso. Então, aonde vamos parar? Aonde que a gente vai chegar nesse ponto? Olha a regressão de direitos que nós estamos trabalhando. Eu não estou aqui para convencer ninguém a fazer aborto. Aliás, eu acho que o papel de cada um que não concorda com o aborto em nenhuma circunstância é exatamente apoiar, ir ali, trabalhar, ONGs, etc e tal. Mas eu preciso falar da menina que mesmo com tudo isso não quer ter aquele filho porque foi estuprada, porque foi violentada. Nós temos, assim, que falar que os estupros de menores no nosso país acontecem dentro de casa, como a deputada já falou. São meninas que não sabem sequer o que é gravidez, não sabem o que é a relação sexual. São meninas que não têm educação sexual, não tiveram educação sexual. E a gente está falando, inclusive, de um país que luta contra a educação sexual. E é dentro desse país que eu vou estipular essas novas diretrizes legais. Então, assim, isso são só os pontos que eu anotei acerca das primeiras falas da deputada